O ser humano nasce indefeso e, como tal, precisa utilizar a sua mente para aprender a como obter recursos que a natureza lhe fornece e a como transformá-los em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades. Por exemplo, através do investimento em capital. A única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isso é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos, produção e da troca destes produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que por meio do processo de troca mútua e voluntária, o comércio, a produtividade e logo o padrão de vida de todos os participantes desta troca pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se desenvolver no processo de produção e troca. Ele realiza isso, primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, mostrando seu trabalho a eles, tal como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual, e depois trocando essa propriedade pela propriedade de outros que foi obtida de forma semelhante. O caminho social, ditado pelas exigências da natureza humana, portanto, é o caminho dos direitos de propriedade e do livre mercado, de doações ou trocas de tais direitos. Ao longo deste caminho, o ser humano aprendeu a evitar os métodos selvagens da luta pelos recursos escassos, de forma que A pudesse apenas adquiri-los às custas de B. E ao invés disso, aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção e troca. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mutuamente exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra forma é bem mais simples, na medida em que não requer produtividade. É a forma em que se confisca os bens e serviços de outros através do uso da força e da violência. É um método do confisco unilateral, do roubo da propriedade dos outros. A este método, Oppenheimer rotulou de o meio político de aquisição de riqueza. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem. São os meios para sua sobrevivência e prosperidade nessa terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercitivo, explorador, é contrário à lei natural. É parasítico, pois, em vez de adicionar à produção, apenas subtrai. O meio político desvia a produção para um indivíduo ou grupo de indivíduos, parasita e destrutivo. E este desvio não só subtrai da quantidade produzida, como também reduz o incentivo do produtor para produzir além da sua própria subsistência. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso. Mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente à questão: o que é o Estado? O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos, é a sistematização do processo predatório sobre um determinado território, pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto. Já o parasitismo é efêmero, e a coerciva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada. Ele torna certa, segura e relativamente, entre aspas, pacífica a vida da casta parasita na sociedade, dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação. Conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social, como disse Thomas Hobbes. Ele sempre nasceu da conquista e da exploração. O paradigma clássico é aquele de uma tribo conquistadora que resolveu fazer uma pausa no seu método, testado e aprovado pelo tempo, de pilhagem e assassinato das tribos conquistadas, ao perceber que a duração do saque seria mais longa e segura e a situação mais agradável se ela permitisse que a tribo conquistada continuasse vivendo e produzindo com a única condição de que os conquistadores agora assumiriam a condição de governantes, exigindo um tributo anual constante.
Um dos métodos de nascimento de um Estado pode ser ilustrado como se segue: nas colinas da Ruritânia do Sul. Um grupo de bandidos organiza-se de modo a obter o controle físico de um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do Estado soberano e independente da Ruritânia do Sul. E se ele e os seus homens tiverem a força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasmem, o novo Estado acabou de se juntar à família das nações. E aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino.